Olá, boa noite. Já estamos aqui para mais uma live sobre mudanças de impacto, nossa série, trazendo uma visão dos nossos empreendedores, parceiros, sobre esse momento que a gente está vivendo e o que vai vir por aí. E hoje nossa live vai ter um convidado de fora, convidado parceiro, e vai falar sobre a mobilização de jovens ativistas, a mobilização de jovens ativistas nas periferias durante a quarentena. Então, assim, um papel extremamente importante, né? Num momento super durante a quarentena, um momento difícil para todo mundo, sobretudo para áreas que não têm nenhum tipo de assistência do Estado, né? No caso, ainda mais jovens, né, que estão enfrentando esse momento. Então, eu estou esperando, eu não sei se ele já entrou aqui, porque eu demoro. Bom, já vou trazê-lo aqui. Vocês vão conhecer Nick, que é um ativista social. Eu conheci ele há 3 anos, vou contar um pouquinho da nossa história. Ele está entrando aqui. Bem-vindo, tá me ouvindo? Obrigado, estão conseguindo me escutar? Eu estou sem fone, mas estou te escutando bem. Bem. Prazer ter você aqui, Gelson, que bom. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, vai ser uma tá troca muito legal. Sim, como sempre é, né? Quando a gente se encontra esporadicamente, mas para mim, sobretudo, é sempre um momento que fica marcado. Tanto é que eu vou começar a nossa conversa aqui falando do nosso primeiro encontro, que foi há 3 anos, né? Eu ia começar a falar. Aí no Rio de Janeiro, você está no Rio? Estou no Rio. Tá, eu estou em São Paulo, né? Você está sabendo. E aí, eu te conheci, né? E já fiquei impressionado, impactado. Você estava naquela época com 18 anos, você está com 21? Isso, estou com 21 agora. Com 21. E eu fiquei impressionado com a sua atitude, né? As suas colocações, e a gente acabou fazendo uma matéria, eu fiz uma entrevista, né? Para o Muda Tudo, gente, que é a plataforma de notícias construtivas, que está, né, que é residente no Cívico, né, da qual sou cofundadora, faço parte, e aí a gente fez uma entrevista, e aí eu já falando um pouco do Gelson, que ele, melhor do que ninguém, vai se apresentar, mas ele é carioca, né, como ele já falou aqui, idealizador do projeto Se Joga, que vocês vão conhecer um pouquinho logo mais, ele vai contar melhor, e o Gelson está no ativismo em defesa dos direitos dos jovens negros desde os 15 anos de idade, gente. Não é brincadeira, não. É verdade isso. Né? Então, quando a gente se conheceu, você me contou um pouco a sua história, né? Você é de Campo Grande e tal, e que milita desde os 15 anos, né? E aí eu fiquei, assim, impactada, como eu já falei, e eu perguntei para você na entrevista, e eu queria começar falando disso. Eu perguntei assim, Gelson, né, como é que você se definiria? Porque eu vejo você com essa pluralidade de ideias, de experiência, inclusive tão jovem. Aí a sua resposta foi a seguinte, eu anotei aqui, sou um jovem negro que nem sempre tem muita oportunidade, mas com ânsia de mudança e até um pouco privilegiado. Você trouxe vários termos aí que, num primeiro momento, você fala assim, peraí, jovem negro que nem sempre tem muita oportunidade, mas tem um pouco de privilégio. Então, aí eu queria que você trouxesse um pouco essa visão, né, da sua vivência, da sua realidade, e o que mudou de lá para cá. Isso tem 3 anos, né? 3 anos. Posso começar? Ana? Pode falar. Estou te ouvindo. Parou para você? Eu estou te ouvindo. E aí, gente, eu sou Gelson Henrique, eu tenho 21 anos, eu sou de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu sou um jovem negro
E como a Ana Luísa bem falou, eu atuo desde quando eu tinha 15 anos na área de ativismo pelos direitos humanos, entendendo que todos nós precisamos nossos termos direitos garantidos e tudo mais. E quando eu digo que eu não tive muitas oportunidades, isso é verdade, mas ainda assim eu tive privilégios, porque hoje eu estou vivo, né? E estar vivo, ser um jovem negro, estar vivo no Brasil, infelizmente é privilégio. Não deveria ser, mas é um país que a cada 23 minutos faz com que um jovem negro seja morto, né? E nós falaremos um pouco mais sobre isso mais à frente. E o único papel nosso é tentar mudança, já que essa sociedade é muito complicada de nós estarmos existindo. A sua militância, quando a gente conversou, você falou muito na sua área, Campo Grande, mas que você entendia que precisava sair também, estar em outros lugares, outros territórios. Uhum. Porque isso também me chamou a atenção, porque você usou um termo que a sociedade tinha várias catracas. Isso. E que você lembra disso? Lembro. E que muitos jovens que estão na periferia não ousavam, né, passar por essas catracas. Então, o direito à cidade é um debate que eu venho trazendo muito forte, pensando em divisão racial e de classes da cidade. E aí o que acontece? Eu acho que nós precisamos estar disputando essa cidade. Eu não preciso sair da minha periferia. Eu posso querer ficar, mas eu preciso poder sair. Eu preciso poder estar nos outros espaços, em outros lugares, para saber como é que é e que eu realmente quero ficar no meu bairro. E aí, para mim, isso é disputa política. São essas catracas que fazem com que a gente não consiga estar acessando esse lado da cidade, seja pelo valor da passagem, seja por falta de recurso, ou inclusive até pela própria violência de Estado. Porque quanto mais você está circulando a cidade, mais presença você tem. Tem espaços que você, infelizmente, dizem que não é para esse corpo estar ocupando se não for servindo. Inclusive, hoje eu estou no meu último ano da graduação, eu faço Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a minha pesquisa está sendo o carnaval como ato político em relação ao direito à cidade. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu vou tratar como é que os jovens de periferias os jovens de periferia, eles vão circulando na cidade de uma forma que é meio desafiadora. Porque, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem as nossas... Quando nós somos do ensino médio público, né? Nós temos direito a Rio Card. E o Rio Card, ele tem 5 passagens. E isso é você ir e voltar para a escola, sendo que muitas das vezes você pega 2 ou 3 ônibus. Então, sendo que no ECA, no Estatuto da Juventude, tem garantido que o lazer é um direito nosso. Então, nós não conseguimos ter estrutura financeira para conseguir ir acessar a cultura e o espaço de lazer. E aí, o que acontece? A gente vai tentando disputar, construir narrativa para fazer com que esses jovens eles possam estar acessando as cidades. E aí isso entra muito na questão do Se Joga, porque isso que eu ia o perguntar. Se Joga... Ia falar para você já falar um pouco o que é o Se Joga, para as pessoas entenderem. Tá. O Se Joga é uma iniciativa feita por mim e mais 5 amigos da Zona Norte, da Zona Oeste da Baixada do Rio de Janeiro, que tem como intenção estimular a participação política e social dos jovens de periferias e favelas. Fazer com que nós entendamos a nossa potência e conheçamos o nosso saber. Fazer com que a gente consiga produzir e pensar políticas públicas. Por exemplo, segundo o Estatuto da Juventude, no artigo 4, diz que nós podemos estar fiscalizando, monitorando e construindo políticas públicas. Sendo que, quando nós pensamos em espaços de participação, eu que venho do ativismo desde meus 15 anos, muitas vezes, quem está ocupando esse espaço não são corpos de jovens negros, sabe? Não são de periferia. São de outras regiões, com uma outra classe social e que não está pautando essa realidade dentro das construções das políticas públicas. E isso é muito importante. Nós estamos disputando as nossas narrativas. Às vezes porque não sabe que pode.
Entendi. Exatamente, exatamente. Muitas vezes não sabem que podem e tem essas problemáticas de conseguir acessar. E aí o Se Joga, ele vem com essa cara para mostrar que existem esses espaços que nós podemos fazer e vamos construindo. Vocês atuam nas escolas, fala um pouco assim, Isso. na prática, como é que é? Então, na nossa prática, nós atuamos nas escolas de ensino médio público, no primeiro momento aqui em Campo Grande, na Zona Oeste, que é onde nós temos pé e braço para fazer. E aí fazemos 4 encontros, um por semana, então nós ficamos um mês nessas escolas. O primeiro encontro é sempre para entender quais são as demandas e a vivência dessa escola em particular, porque mesmo sendo um colégio do lado do outro, a gente tá uma realidade completamente diferente. Então, essa escutatória, eles levantam as demandas, sejam cultura, meio ambiente, educação. E após isso, nos outros 3 encontros, no segundo, a gente começa a relacionar, nós construímos personas para eles pensarem em soluções para esses problemas e entenderem que o conhecimento deles, o nosso conhecimento, ele também impacta de fato aquela realidade. A gente consegue pensar políticas públicas, se não pelo lado teórico, mas pelo lado prático. E muitos jovens também têm o lado teórico, entendeu? E aí no terceiro encontro a gente relaciona esse particular com o geral, né? Esse bairro com o mundo, através das ODS. A gente pensa, as ODS, como que elas refletem no nosso particular, para fazer com que nós entendamos que nós estamos num mundo que tem diversas outras pessoas e frentes de luta que está também buscando mudar e construir pautas que sejam para a melhoria da nossa sociedade e das nossas vidas. E aí nós também fazemos oficinas, nós fazemos palestras e atuamos na área de democracia, direitos humanos e participação com juventudes. E tudo com foco em juventudes periféricas. E vocês têm apoio de alguém? Apoio financeiro, apoio de estrutura? Então, nós não temos estrutura financeira nesse momento, porque a gente está na área de captação de recursos e tudo mais. Nós ganhamos um prêmio do Generation Unlimited, que é o Geração que Transforma, que foi uma iniciativa do Unicef Brasil, que eles deram capital semente para nós construirmos um protótipo da nossa ideia. E aí nós fizemos 3 grupos pelo Se Joga, pelas nossas ideias, eram pertinentes de fato. Se pensar a participação de juventude... Está falhando um pouco para mim. Bom, você vai ter que falar, Gelson. Acho que travou um pouco. Vamos ver se reconecta aí, porque talvez você esteja... Ainda não. Estou ouvindo você assim picado. Não sei se é o lugar, se você mudou, mas aqui aparece travado, congelado, né? Aí vou voltar. Eu escutei um pouco... Okay? Opa, voltou. Voltou. Você está onde? Você está na sua casa ou está na associação? Você está com o pessoal? Estou na minha casa. Estou na minha casa. Sua casa. Estou na minha casa. Voltou? Tá todo mundo conseguindo me escutar, me ver? Eu acho que agora sim. Acho que agora tá... Como é que tá aí, pessoal? Para mim tá legal. Eu acho que vai. Vamos Emily, nessa. como tá aí? Emily, inclusive, Emily Ribeiro faz parte do Se Joga. A Emily falou que ia sair e voltar, mas acho que agora você tá aí legal. Acho que dá para ficar. A Emily faz parte do Se Joga, né? Faz parte do Se Joga também. Ok. Melissa, Érica já falaram. Obrigada, gente. Então, vamos embora. Então, fala aí. Você estava falando um pouco dessa... pesquisa de diagnóstico que nós fizemos. Isso. E aí nós fizemos uma pesquisa de diagnóstico através de 3 grupos focais com alunos, estudantes de escola de ensino médio público, familiares e equipe escolar. E aí a gente foi levantando as temáticas sobre participação, sobre políticas públicas e tentando entender se fazia sentido a criação do Se Joga. Por quê? Se a gente quer criar um projeto que tenha como ideia
a participação, a gente não poderia chegar e só criar sem a participação desse público, né? Da gente. Nós somos só, nós na época éramos 5, hoje nós somos 6. Então não adianta ser só uma coisa da nossa cabeça. Nós estaríamos fazendo a participação de uma forma vertical também. Coisa que não é o que nós acreditamos. Nós acreditamos que a participação é horizontal. Ela participa, ela vem de diversas frentes. Por exemplo, quando nós estamos nas escolas atuando, é muito importante nós deixarmos bem claro que quando a participação não é só estar dentro de conselhos, não é só estar construindo a política pública institucional. A política, as relações, a participação está em todos os espaços, inclusive dentro da família, dentro da escola, no mundo prático, né? Quando o menino ou a menina chega e fala, quero fazer tal modalidade na educação física. Então, isso é uma maneira dela participar, dela entender que ela pode estar fazendo esse diálogo. É uma atitude, né? E aí, falando sobre atitude, ação, a gente está nesse momento que é um momento extremamente diferente de tudo que a gente já viveu, né? Já pensou todo mundo nessa quarentena, do mundo todo, e cada espaço vivendo, eu acho que frisou um pouco, não sei se você vai me ouvir. Bom, agora voltou. Cada espaço vivendo uma realidade, né? Cada um vivendo essa quarentena de um ponto de vista, de uma situação e com uma perspectiva. E como é que vocês do Se Joga, você e, né, os seus parceiros aí nesse trabalho que vocês fazem de conscientização dos jovens negros estão passando por essa quarentena? O que o Se Joga está fazendo, ou o que você, Gelson, está fazendo, e como é que está sendo essa experiência aí? Então, como eu disse antes, o Se Joga ele atua nesse primeiro momento na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós nos juntamos com a União Coletiva pela Zona Oeste, que é uma rede de coletivos que atuam aqui na Zona Oeste, para ajudar as familiares e das pessoas que estão precisando em Sepitiba, Santa Cruz e Paciência. Que nós falamos que é o extremo oeste, que é bem depois, né? E aí a gente está arrecadando dinheiro. Travou? Pois é, a Érica falou que travou. Não, a imagem está bem, assim, como que tivesse com um ruído mesmo de conexão, sabe? Como Porque a minha câmera é embaçada, a câmera que é ruim, no caso. Tá bom. Bom, mas eu acho que para mim travou ou tá desenvolvendo? Tá indo. Acho que, vamos lá. Ela vai melhorando aos poucos. Vamos lá. E aí nós estamos junto com a galera da União Coletiva pela Zona Oeste, que é essa iniciativa que está arrecadando fundos para entregar cestas básicas nessa área da cidade. E para além disso, nós estamos fazendo lives toda semana, toda quarta-feira, às 7 horas da noite, para fazer com que a galera fique em casa, levar um conhecimento diferente com o público e com nossos parceiros, né? E aí tá tendo um resultado bem positivo, a galera tá gostando bastante e já surgiu diversas ideias, diversos temas. A gente deixa aberto para o público, como é que fala? Sugerir ideias, no caso, sugerir temas para nós trazermos convidados e fazendo esse bate-bola de 1 horinha também. E aí, esse está sendo muito importante, porque aqui no Rio tem diversas frentes, diversas pessoas, diversos jovens que estão participando na linha de frente, sabe? Tentando garantir direitos, sendo que esse papel é um papel do Estado, né? Levar políticas públicas é o Estado que tem que estar fazendo. Mas, quando a gente percebe o nosso Estado brasileiro, ele sendo completamente racista, né? Ele tenta... Peraí, repete de novo. Quando a gente percebe, que para mim travou um pouquinho. Voltou? Vai agora. Voltou? Quando nós percebemos que o Estado, ele, na maior parte das vezes, entra nas favelas, nas periferias, com seu poder bélico, a gente costuma dizer que o Estado não está dando errado, o Estado está dando certo, porque esse é o projeto desse Estado.
do Estado racista. É fazer com que esses corpos, eles caiam, esse genocídio aconteça, como eu disse antes, a cada 23 minutos um jovem negro morre. E aí a gente vem, enquanto ativistas, né, a gente vem tentando minimizar esse impacto do Estado, levando assistência, direito à alimentação, que é um direito fundamental. Garantir que essas pessoas tenham a dignidade humana. Então, nós temos diversas frentes aqui no Rio de Janeiro que estão diminuindo o impacto da Covid-19, que quando chega nas favelas, nas periferias, elas se alastram, porque a pandemia, o isolamento social, no caso, a Covid, ela só está aumentando e ampliando o impacto da desigualdade social. A gente vê como que dentro das periferias, nas favelas, eles estão causando muito mais impacto. Então, a desigualdade continua acontecendo. Pode falar. Gelson, amanhã vai ter uma grande manifestação, claro que você está sabendo, né? Pela morte do jovem, do João Pedro, né, assassinado também numa operação da Polícia Civil Militar na região que São Gonçalo. São Gonçalo, né? Que foi isso. E aí, assim, o manifesto Luto em Luta por João Pedro, né? E todas as pessoas negras vítimas da violência do Estado. É um assunto que mobiliza muito a gente, mas o que pode ser feito? A indignação é maravilhosa, é necessária, mas é preciso ter ação, né? Como é que você lida com essa realidade, sendo um jovem negro, né, que está numa periferia e que tem toda uma visão já de direitos, né? Que tipo de ação você acha que deve ser feita? E falando do ponto de vista como sociedade, né? Porque o Estado, e já houve até uma reunião, o governador, né, se reuniu com alguns políticos e alguns ativistas, né? Me parece que aí com uma proposta, e é importante a gente entender que sempre é hora de mudar, independentemente até, né, da posição da ideologia, a gente se abrir para mudar é fundamental, e mudar até a maneira como está tratando um tema que é tão valioso e complexo. Eu queria do seu ponto de vista, né? Porque essa morte vem num momento, como você falou, que aí fica tudo mais aparente, essa desigualdade, e ainda por cima, sem uma presença do Estado para proteger os cidadãos, ainda tem esse tipo de ação que leva à morte de um jovem como João Pedro. Esse é um ponto importante, e antes de qualquer coisa, eu queria deixar bem explícito, assim, que esse caso que aconteceu com o João Pedro, ele não é novidade. Esse caso, o racismo institucional por parte do Estado acontece sempre e há muito tempo. Diversas chacinas acontecem dentro das favelas e das periferias, diversos corpos tombam. Como eu disse, a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. Então, mas existem casos que têm mais visibilidade. E o que é importante para mostrar a problemática disso, né? Mostrar que nós somos nós que estamos morrendo. E é muito triste, é muito pesado, assim, porque todo momento, estamos tentando tentando construir estratégias frente a um Estado, né, no caso, a um extermínio que está acontecendo contra a população negra, sabe? E aí são articulações que precisam ser feitas através da gente, sabe? Enquanto sociedade que se importa com esse corpo que está caindo. Porque, por exemplo, aconteceu na semana passada uma chacina no Alemão, morreu um jovem Acario, está tendo diversas operações em diversas favelas aqui no Rio de Janeiro. E quanto mais a gente mostra a nossa indignação, mostrar que nós estamos entendendo o que está acontecendo, que isso é projeto político, isso não é acaso. As balas perdidas, elas não são perdidas, elas são achadas, porque tem sempre o mesmo fim. São corpos negros com a mesma localidade, com o mesmo endereço. E aí, quem é cidadão, né? Nós vamos pensar quem é cidadão. Porque o Estado, de fato, entre muitas aspas, ele está protegendo alguém. Mas só que quem eles estão protegendo
sabe? E a partir do momento que a gente constrói, cria a figura do inimigo, entendeu? A gente sabe quem a gente já está defendendo e quem nós vamos estar contra. E o Estado ele tem bem demarcado desde a escravização, né? Quem são os inimigos dentro da nossa sociedade? É a população preta e periférica. Então, desde da suposta abolição, a gente vem com diversas políticas estatais que fazem com que nossos corpos eles sejam violados, que nós não tenhamos direitos. E aí, frente a isso, os coletivos de favela, os coletivos negros, essa galera está na linha de frente se articulando para fazer com que nós estejamos vivos. Isso é o principal foco, a gente permanecer vivo. Quando a gente fala, não se joga que as pessoas estão pensando em política pública, sim, as pessoas estão pensando em política pública, sendo que política pública é um dever do Estado, só que a gente, enquanto sociedade civil, a gente disputa essa narrativa, mas só que para a gente estar disputando política pública, a gente tem que estar vivo. A gente tem que estar vivo e pensar por uma política pública que não nos extermine, no caso, né? Porque qual é o fim da polícia militar, da segurança pública que nós temos hoje? Todas as frentes, elas têm a maior parte de pessoas negras que estão morrendo, né? Então a gente precisa pensar para ontem uma nova forma de organização, estratégias para fazer com que a gente consiga seguir em frente, porque acho que foi na segunda-feira, segunda não, eu não me lembro o dia desses para trás aí, acho que foi na quinta-feira passada, aconteceu uma operação policial com a galera na CDD, com a galera entregando cesta básica. A gente estava fazendo, no caso, meu irmão J. Marques, a galera que estava por lá, estava entregando cesta básica para garantir o direito mínimo à alimentação dessas pessoas, e o Estado vai e se mostra qual é o papel dele. Então, por isso que é muito importante nós estarmos disputando formas, né, de neutralizar esse poder, construir a emancipação do povo preto da periferia, fazendo com que a gente construa estratégias para nossa vivência, né, para nossa existência. Como é que o Se Joga atua nisso? Ele traz uma proposta de políticas públicas, de ações afirmativas? Então, o Se Joga ele tem como proposta pensar as políticas públicas, né, através da participação de jovens e tudo mais. Então, quando nós levantamos essas problemáticas que essa galera está vivendo, a gente linka elas às políticas públicas. Então, por exemplo, a galera fala, meu problema dentro da escola é esse. A gente fala, pô, isso aí é uma política pública de educação. Isso é a ineficiência da política pública. Então, a gente vai pensar como uma forma de reverter isso. Então, seja sugerindo, seja através de conselhos, seja através de audiências públicas. E a partir de cada escola que nós passamos, nós tiramos propostas. Então, o Se Joga tem uma outra frente, que é a frente do Advocacy, para fazer com que essas propostas levantadas por esses jovens, que são muito boas, elas se tornem efetivas. Entendeu? Então, a gente vai dialogar com o terceiro setor, ou com o poder público, ou com as iniciativas e fundações, para fazer com que esses problemas eles sejam amenizados. E vocês já conseguiram avançar com alguma, Gelson? Já teve algum tipo de resultado? Então, a gente, diretamente com o poder público, não. A gente atua com diversas frentes aqui no Rio e no Brasil. E aí é sempre nessa construção de narrativa, né? De disputa, de pensar o que é importante ser pautado, mostrar, por exemplo, quando a gente pensa em educação, é importante nós estarmos pautando que ela é uma educação racista por conta de todo o histórico que nós temos. Então, frente a isso, o que nós vamos fazer? Né? E aí a gente se junta com as fundações, com as iniciativas, coletivos, para pensar estratégias e projetos, programas para avançar com isso. Nós ainda não fizemos nenhuma estratégia, nenhuma com o poder público, mas só que com os coletivos e com as iniciativas da sociedade civil, nós viemos construindo projetos e ideias para amenizar essa tragédia. Quer dizer, o desafio é fazer também essa ponte, construir essa ponte, né? Conseguir um diálogo, como você colocou, com o poder público. Exatamente. Por exemplo, é muito difícil nós já entrarmos nas escolas. Já é muito difícil, assim. A gente tenta comunicar, mas a gente não está conseguindo.
sabe? E aí quando nós entramos é através de um professor, de uma direção que entende a nossa ideia e acha pertinente. Você teve uma experiência que você foi através de uma bolsa, me parece, eu não me lembro bem o programa, que você esteve um período lá na Bélgica. E a gente vivendo esse momento que é global, né, de um impacto global, como é que tá? Você tem se comunicado com aquelas pessoas com as quais você conviveu e na época fez parte desse grupo? Fala um pouquinho dessa sua conexão, né? Com jovens que Sim. estão em outra realidade, outro lado, né, do mundo. Em 2016, eu fui convidado a compor um grupo de 12 jovens de periferias daqui do Rio de Janeiro, que debatiam políticas públicas e pensavam direitos da criança e adolescente, para ir para a Bélgica dar palestras sobre participação, sobre direitos humanos, cada um na sua temática. E aí, nesse cenário, durante esses 3 anos, assim, nesses 3 anos, diversas pessoas, a nossa comunicação continua acontecendo, perguntando como é que tá tudo aí, porque vem como que tá o cenário nacional, na mídia internacional, sabe? Perguntar como que estão as coisas por aí, como é que tá esse governo, como tá essa pandemia, esse isolamento social. E aí a gente vem sempre construindo e dialogando. No ano passado, o Se Joga foi convidado para fazer uma mesa na Alemanha, em Colônia, num evento do Unicef, que era o Child Friendly Summit 2019, que era cidades mais amigáveis para crianças e adolescentes. E aí nós fizemos uma mesa sobre participação de jovens de periferias, com a urgência de nós estarmos pautando e construindo essas novas estratégias, essas narrativas. Porque é isso, no final das contas, quem está construindo políticas públicas, quem está pensando isso, não anda de ônibus, né? Não vai no hospital público. Então, não está na escola pública. Então, por isso que precisa da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso conhecimento construindo essas alternativas, sabe? A gente precisa estar pensando como nós vamos avançar coletivamente para uma sociedade mais democrática e antirracista. Você que está, né, perto dos jovens da periferia, no caso Campo Grande, você que convive, eu faço essa ação, tem essa missão de levar mais consciência. Como é que você acha como é que eles estão, esses jovens hoje? Eles estão mais conscientes, eles estão revoltados ou eles estão com um olhar mais estratégico, como você está dizendo, quando você chega com essa proposta? Na minha ideia, eles possuem a consciência, só que eles não entendem como que a tamanha potência que nós temos, sabe? Que tudo que nós vivemos, toda a trajetória, todo o nosso acúmulo intelectual, ele é válido. Porque a todo momento nós estamos entendendo, frente a gente, que só é inteligente, só é conhecimento se passa pela academia, pela construção de ciência e do modo de fazer que já é antigo e que nunca teve os nossos corpos, sabe? Que a gente nunca esteve presente nesses espaços e não através de muita luta. Com certeza, teve muita gente antes da gente, antes de mim, que veio constrói o saber científico, a academia desde sempre, no caso, né? Só que de maneira muito mais dificultosa, né? Pelas questões que nós já sabemos. O nosso trabalho, a nossa construção aqui é outra. A gente está debatendo e mostrando para esses jovens que eles têm saber, que eles podem estar nesses espaços. E aí o nosso trabalho é esse, de girar a chave, de que eles entenderem que, pô, peraí, eu tenho consciência, o meu saber, ele tem que ser válido, né? Aí, como que a gente vai fazer isso que é a problemática, né? Como que a gente vai conseguir acessar esses espaços? Porque é o que eu digo, nós não damos voz a ninguém. Cada um tem a sua voz. O que nós damos é ouvido. E ouvido e espaços para eles falarem. Porque também não adianta a gente falar, participa aqui, fala aqui, e no final só ser mais uma coisa para falar que teve participação, sabe? E então a gente precisa estar em busca de uma participação efetiva. Uma participação que esses jovens, que essas pessoas estejam construindo de fato novas estratégias e alternativas. E é isso, sabe? O que a gente vem percebendo bastante, né, enquanto iniciativa, enquanto coletivo de jovens, é que
a gente está fervendo, sabe? De construções, de pensamentos que tem como levar diversos avanços. Mas só que nós não somos escutados. O que nós precisamos é ouvidos, né, no caso, para poder construir esses espaços e essas melhorias. Perfeito. E como ativista social que você é desde os 15 anos, como esse cidadão engajado, esse empreendedor, né, você tem todas essas qualidades e experiência, né? Como é que você está vendo o Brasil, que agora foi mais escancarado, como diz o nosso grande, né, professor Hélio Santos, que falou o Brasil de carne e osso, né? Ou como ele também colocou, que eu gostei muito, que o rei, todo mundo está dizendo que o rei está nu, o rei já estava nu há muito tempo. Isso já é uma realidade pré-Covid, né? Então, a gente está no momento ainda da quarentena e isso ainda fica, como a gente conversou aqui, mais gritante com todas essas ações ainda do Estado, né, violenta, essas ações violentas. E agora a gente ainda tem esse momento aí que ninguém sabe o que pode vir a ser. Ou todo mundo está, né, projetando várias coisas com relação à economia, ao convívio, como vai ser o convívio social. Como é que você está vendo esse Brasil pós-Covid? Eu estava conversando com alguns amigos e tudo mais, vendo algumas lives, e um ponto muito importante é esse, é falar que o mundo antes do Covid, ele não era ok, ele não era bom, porque a gente continuava sofrendo, a gente continuava morrendo, sendo exterminado, então subjugado e diversos outros males, né? Então, o que nós queremos pós-Covid não é essa normalidade antiga, a gente tem que repensar o mundo, né? Pensar nas nossas próximas relações, como é que ela vai ser, se nós queremos que ela seja igual, no caso, que nós estamos pautando que elas não devam ser iguais do que eram antes, tem que ser diferente, sabe? Eu penso um mundo mais conectado, no caso, de entender quem você pode estar, quem você pode contar e com quem você vai construir alianças e estratégias para o nosso avanço, né? Você sabe, porque nesse momento a gente vê quem é que está fazendo. Então nós sabemos depois, pós-Covid, quem cobrar e falar assim, cara, não, né, quando o bicho pegou, você não estava lá. Então a gente vai já ter uma bagagem nesse momento e, tipo, nós estamos construindo, a gente está fazendo as coisas acontecerem, o mecanismo rodar, sabe? Nós estamos fazendo que a galera tenha acesso à alimentação. Então, entender quem é que são os parceiros nesse momento é essencial para o mundo pós-Covid. Quando a gente fala de inovação social, a gente sempre traz aqui no Cívico essa questão da equidade. Você falar de inovação social, sem pensar no mundo, no contexto mais amplo, né? Não nesses mundos de bolhas, né? É fundamental. Quando a gente está aqui conversando sobre estratégia, né? Como é que você acha que a gente pode avançar nessa questão da equidade? Eu acho que é através do diálogo. Nós temos que entender, primeiro, nós temos que fazer uma leitura de entender quais são os problemas reais que afetam as nossas vidas, entendeu? Que a partir daí nós vamos começar a pensar em soluções e fazer pactos, entender, olha, nós temos que, isso aqui é prioridade, isso aqui é prioridade, isso aqui é prioridade. Como nós vamos fazer? Aí a gente vai construindo coletivamente quais são as alternativas para entender o avanço social, né? Essa inovação que vem através da tecnologia social, através das relações, como que essas relações elas são completamente necessárias para o nosso avanço, entendeu? As redes, que eu acho que rede é uma das palavras mais importantes hoje, assim, que as pessoas te levam a lugares, te ensinam coisas, você ensina coisas também que precisa ter essa troca, precisa ter essa rede construindo, falar assim, pô, preciso de você aqui em tal lugar para descarregar um caminhão, sabe? Ou para carregar um caminhão e para entregar não sei quantas cestas. E é isso que nós estamos fazendo e nós estamos aprendendo. E também entender que é um caminho que estamos aprendendo, né? É importante nós entendermos isso. E a gente está aprendendo, que nós estamos construindo, caindo, levantando.
E assim a gente tenta achar as soluções, ou ao menos É reduzir o isso. impacto, né? Essa visão, né, de que estamos todos aprendendo e é importante todo mundo partir desse lugar, né? Esse lugar que a gente, para construir uma sociedade melhor, a gente vai ter que mudar, cada um no seu, né, em algum aspecto, no seu momento. E para construir esses diálogos, a gente tem que sair também de um lugar que é do certo e errado, né? Do melhor pior, das polarizações, na verdade, né? De enxergar esse modelo de mundo que a gente ainda vive em certa medida, né? E quando você fala com esses jovens, como é que você traz para eles essa visão? Porque ferramenta digital, ferramenta social, mas em que lugar você consegue chegar até eles? É na conversa mesmo? É através da arte? É através também, sei, do esporte? É um conjunto de coisas. É através da nossa vivência, porque nós passamos por isso, sabe? A gente está vivendo isso, então a gente tem experiência, a gente fala assim, cara, a gente está falando no mesmo lugar que você. É o que, bonito dizendo, né? Educação entre pares. Nós somos jovens de periferia que passamos por essas coisas que eles estão passando, e a gente, daí, através dessa troca, a gente não sabe o que vai vir, mas a gente sabe que vai vir algo, né? E algo positivo, algo construtivo e propositivo, né? E aí a gente, através dessa troca, através das artes, através da, da troca de ideia, sabe? Porque, por exemplo, quando o primeiro ato do Se Joga é fazer uma escutatória, é entender como que eles querem que a gente converse com eles, o que eles querem falar, entendeu? Se eles falam assim, pô, cara, a gente tá através da cultura, através da educação e do lazer. Então a gente vai construir a ferramenta, né, de dialogar com eles, as trocas, através dessas pautas que eles levantaram, entendeu? Porque aí sim, de fato, nós vamos estar construindo e avançando estrategicamente e para nossa melhoria. Eu dou um beijo aqui nas meninas Costurando Sonhos, que é uma iniciativa maravilhosa de Paraisópolis, aqui em São Paulo, e eu estou com saudades delas também. São pessoas. Bom, agora deu uma travada, voltou. Gelson, nesse rolê todo aí que você faz e que já vem desde os 15 anos, né, atuando, não sei se você está me ouvindo, que parou um pouquinho agora. Está me Tô ouvindo? ouvindo, tô ouvindo. Tô me ouvindo? Tô me enxergando? Estamos. Sempre, você é movido por um ideal, por uma paixão, por toda uma força, uma potência de mudança, né? E aí, claro, movido por sonhos também. Como é que você imagina este país? Qual o sonho que você tem para esse país? Um sonho que eu tenho para esse país é que um país onde nós tenhamos a emancipação, né, do povo preto, que nós estejamos nos espaços de disputa e de construção do poder, né? No caso, e não um poder antigo que nós entendemos como poder hoje, mas sim um poder através das nossas óticas, né? Através da igualdade, através da solidariedade, através e também da reparação histórica, sabe? As pessoas entender que as pessoas não estão partindo do mesmo lugar nesse mundo. Então a gente precisa analisar esse mundo de uma forma que faça com que a galera que está sendo atrasada, né, elas comecem a emergir de uma forma mais rápida e efetiva e em uma maior escala. Nós estamos avançando nos últimos tempos para cá, e mesmo com um monte de retrocesso, eu acredito que no macro a coisa está muito feia, mas no micro está rolando as conexões, as micro-revoluções, sabe? Tem a galera toda conectada, construindo e fazendo coisas, iniciativas que são muito potentes, que está fazendo com que esses espaços, essas periferias e favelas estejam avançando, sabe?
Gosto disso das micro-revoluções, né? Que elas acontecem mesmo. E agora precisa, como diz, né, na terminologia das startups, escalar isso. Tem que ser ir para o macro, né? Exato. E a gente está conseguindo construir isso, assim, a gente vai... Eu tenho fé, tenho bastante esperança. De vez em quando bate um desânimo, porque é isso, é todo dia a gente olha, vê nos noticiários, vê nas redes, que nós estamos sendo alvejados e exterminados a todo momento, sabe? E é cansativo. Meus irmãos de luta, a galera que está aí no front para garantir direito, dignidade humana, ver como que está sendo difícil, mas que a gente está avançando de alguma forma. Muita resiliência, né? Muita força mesmo, né? É, de desejo, enfim, de Que nós, entendimento de um papel que você tem, né? Como uma liderança. Né? que nós sempre tivemos, né? Assim, e aí isso a gente máximo respeito aos mais velhos que vieram antes da gente. Por exemplo, como diz a Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer, né? E aí tá sendo isso desde sempre. E aí vamos ver se um dia a gente consegue mudar. Tenho fé de mudança, mas mudanças efetivas e práticas que vão vir através de conflitos, né? Porque o que está posto e não quer sair. E aí a gente tem que construir. E aí, quando a gente para pensar de disputar políticas públicas, construir outras narrativas, é entender que já fizeram muito tempo, né? Dessa lógica. Agora a gente está aqui para, não só agora, mas como sempre estivemos, isso é muito importante estar pontuando, que para estar construindo de uma outra forma, de uma outra maneira. Eu acho que a gente está num momento que é um momento de muita dor, de perdas, de dramas incomensuráveis, né? Mas também de muita oportunidade de mudança. Porque se formos obrigados a mudar de rotina, de vida, de perspectiva, refletir, a gente pode mudar, usar esse momento para uma mudança realmente efetiva em termos de inovação social, né? Uma mudança social. E aí pessoas como você, Gelson, são fundamentais. Então eu agradeço muito a gente poder escutar a sua vivência e a sua visão, né, você compartilhar conosco. E o Cívico, como a gente já conversou sobre isso, é um espaço que existe, nasceu para exatamente trazer para um diálogo com os atores da sociedade, todos eles, porque não faz sentido uma sociedade, um país, uma das maiores economias do mundo, ser um dos mais desiguais. Não faz sentido um país com tanta potência, né, ter tantos problemas e gente passando fome, gente sem saneamento básico, sem nenhuma, né, dignidade, e vivendo numa situação total de abandono, né, de violência. Isso é uma realidade, mas isso não faz sentido, né? Então, aqui a gente conversando é uma forma da gente fazer essa conexão que a gente precisa fazer de uma forma ainda mais consistente, né, junto, claro, ao poder maior, trazendo políticas públicas, mas desde já, você sabe, a porta aqui está aberta, vamos conversar mais. Obrigado. Né? Vamos. Ainda que a gente não esteja agora podendo se ver pessoalmente, mas vamos fazer essas conversas de forma virtual, né? Trazer a visão, a sua jovem negro do Rio, né? Que, enfim, tem uma experiência super rica em termos de visão e de propósito mesmo, né? E, do outro lado, outras pessoas também, enfim, não importa, o que importa é a gente realmente fazer essa conexão e unir, né, as pessoas em torno desse propósito comum. Então, muito obrigada. Eu deixo aqui só um momento para você falar, manda uma mensagem, então, para um jovem que estiver ouvindo, porque essa live vai para o YouTube, a gente não, esse momento, eu sei que é uma disputa de live louca, né? Tá todo mundo em live agora, que é maravilhoso, né? Porque a gente está registrando um período que é fundamental documentar, né? Para a posteridade, inclusive. Mas manda um recado aí para essa galera aí que pode fazer essa mudança. Então, gente, eu gostaria de agradecer,
né, o convite da Cívica, o convite da Ana Luísa, nós estarmos aqui trocando e construindo. Acho importante nós jovens, né, nós entendermos que nós somos potência. E nós, jovens de periferias e favelas, a gente entender a favela e a periferia através da potência da criatividade que nós temos, sabe? Que nós conseguimos construir, avançar, e isso é coletivamente. Isso vai ser nós por nós pelos nossos, construindo e avançando através de ferramentas e inovações sociais, no caso, e usando também muito do que já vem construindo atrás, da galera que já veio antes da gente. Então é muito importante nós termos essa cabeça. A galera mais velha já trouxe tecnologia, já fez coisas, e a gente vai só somando para o nosso próprio avanço, né? Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Se puder seguir as redes do Se Joga, que é @SeJogaRJ, no Instagram, no Twitter, e no Facebook é Se Joga Caravana Itinerante da Zona Oeste. Se Joga com CI. A Maria Clara Monteiro também é do Se Joga, daqui do Rio. Oi, Maria Clara. Gostaria da... Nome da minha irmã. Gostaria de agradecer a vocês. Estamos aqui para somar e construir. Maravilhoso. E amanhã todos pensando no João Pedro, né? E pensando nessa história que não pode se repetir, em como a gente pode se mobilizar, fazer essa mudança, como você desconstruir, né? Essa mudança de forma conjunta, no encontro, não no confronto. Podemos até ter, sim, discordâncias, mas que sejam para convergir numa ideia de sociedade ou numa sociedade efetivamente melhor para todos, né? Gelson, um grande abraço, um beijo, obrigada mais uma vez. Fique bem. Eu agradeço. E vamos pensar agora em outra conversa agora, ainda que a gente fique, né, em quarentena mais tempo, mas que a gente não deixe a conversa passar, né? Sim, com certeza. É o diálogo. É o diálogo que vai levando também a uma visão, uma compreensão e a uma ação, né? Então, parabéns ao Se Joga, a galera toda Se Joga. Fica aqui um abraço e a expectativa... Só um momentinho. Se Joga com CI. Eu vou escrever aqui. Se Joga Por quê? RJ. Porque é de caravana itinerante. Né? Sim, não, tá certo. É porque quando eu falando, podem entender como se fosse SE. É CI porque é Caravana Itinerante da Juventude. Legal. Muito bom. Parabéns, Gelson. Parabéns por tudo aí, viu? Obrigado, gente. Obrigado, Lu, pelo convite. Imagina, gente. Valeu. Obrigada aí todo mundo que participou. Até a próxima. Até.